Olá, muito bom dia. Você que está ligado na programação da Rádio Cidade, eu te convido para a nossa coluna Biocidade, a primeira de 2022. Por isso, saúdo todos vocês que nos acompanham, já desejando um excelente ano, com muita saúde, com muita paz, com muitas realizações. E aí, nada melhor do que a gente conquistar a cada dia a nossa saúde. A nossa saúde é o primeiro passo para as outras conquistas. Por isso que eu quero iniciar a primeira coluna desse ano com uma notícia muito boa que tivemos essa semana. A gente acompanhou no final do ano passado essa celeuma sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. O governo, a Anvisa havia autorizado, o governo interviu para que não houvesse vacina, o próprio chefe de Estado fazendo uma campanha contra a vacina, mobilizando a sociedade para que as crianças não fossem imunizadas. Marcelo Queiroga, no meio dessa confusão, autoriza ou não autoriza, até que, enfim, a Pfizer confirma a entrega de vacinas para crianças em janeiro. Começar essa imunização agora em janeiro. A farmacêutica Pfizer confirmou nesta segunda-feira, dia 3, a entrega ao Brasil de imunizantes contra a Covid-19 para as crianças ainda neste mês. A Pfizer está atuando junto ao governo para definir as etapas do fornecimento das vacinas contra a Covid-19 para a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos, com a estimativa de entregas a partir de janeiro de 2022. O Ministério da Saúde havia informado que a previsão do recebimento das doses era até o dia 10 de janeiro e início da imunização ainda na primeira quinzena desse mês. Porém, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os imunizantes começarão a chegar ao país na segunda quinzena. Por isso que está previsto aí para começar nessa segunda quinzena. Eu vou só recapitular com você como foi os capítulos desse episódio. Pra você ter ideia, gente, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso da vacina Comirnaty da Pfizer em crianças em 16 de dezembro. E desde então, há muita resistência por parte do governo federal, com falas do presidente que questionam a segurança do imunizante. O governo abriu uma consulta pública sobre a vacinação lá em 23 de dezembro, que foi encerrada no último domingo, no primeiro domingo de janeiro, que foi o dia 2. O que se espera, essa audiência pública, que foi muito contestada, que foi muito questionada pela sociedade, pelos cientistas principalmente, você jogar para a sociedade uma coisa que foi testada, que foi confirmada, que é a eficiência dessa vacina nessa faixa etária, Por isso que a gente fica apreensivo em relação a isso. Além disso, na última sexta-feira, dia 31, a ministra do STF, Carmen Lúcia, estabeleceu o prazo de 5 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se manifestassem sobre o ato que determinou a realização da consulta pública para a vacinação contra a Covid-19 em crianças. A decisão foi no âmbito de uma ação que questiona a intenção da consulta, que afirma que o governo pretende adiar a vacinação para esse público. O presidente Bolsonaro e o ministro Queiroga já se manifestaram favoráveis à exigência de prescrição médica para que as crianças sejam vacinadas. A medida é questionada por especialistas que dizem que a ação pode retardar e até mesmo, dificultar a vacinação de parte da população que tem dificuldade a acesso a médico. A gente sabe que isso é a realidade da saúde brasileira. O ministro da Saúde chegou a criticar prefeitos e governadores contrários à exigência, com o argumento de que a maioria não é da área da medicina. Um argumento que não convence, No último dia 27, Bolsonaro afirmou que não vai vacinar a filha, Laura, que tem 11 anos de idade contra a Covid. Palavras do Bolsonaro, Espero que não haja interferência do judiciário, porque a minha filha não vai se vacinar. Eu quero deixar isso bem claro. Bolsonaro afirmou isso referindo-se ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Em pronunciamento no último dia 31, o presidente voltou a falar no assunto. Abre aspas. Também, como anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada, fecham aspas.
A postura é amplamente criticada pela sociedade científica, tendo em vista que a vacinação foi autorizada pela Anvisa e também a Sociedade Brasileira de Pediatria já defendeu publicamente a vacinação de crianças contra a Covid-19. Outros órgãos e entidades também já se manifestaram em defesa da segurança da vacinação das crianças, como a própria Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a qual produz as vacinas. A própria secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana de Mello, já informou em nota enviada ao STF que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos é segura. Pois é, gente. O que a gente está vendo aí é um horizonte se abrindo da imunização em todas as faixas etárias. É preciso que isso aconteça para que gradativamente vá reduzindo os casos. Obviamente, eventos como aconteceu agora no final do ano, né, onde se tem um encontro de famílias, aglomeração, pessoas que moram em regiões distantes vindo visitar os parentes, tudo isso faz com que aumente o número de casos. Isso é inevitável, mas dentro de um controle que a gente espera. Por isso que não apenas a vacina é muito importante, sem sombra de dúvida, mas é preciso entender que nós viramos o ano, né, passamos por mais uma etapa, mas ainda não vencemos esse inimigo. Então, as atitudes que nós viemos fazendo é preciso intensificar. As medidas de cancelamento de festas como o carnaval, essas festas populares que acontecem agora no final de fevereiro, o carnaval que é tão tradicional em nosso país, é uma medida sensata dos prefeitos, dos governadores, para que evite o crescimento descontrolado dos casos de Covid-19. Então é preciso continuar com nossas medidas restritivas para que a gente siga ainda, vencendo batalha por batalha, até chegarmos a vencer essa guerra como um todo. Então eu te desejo saúde, como sempre, todo esse ano, a gente aqui reiniciando a nossa coluna Biocidade e já mandando um forte abraço para você, desejando um excelente fim de semana e já marcando o nosso próximo encontro para o próximo sábado, aqui na Rádio Cidade, afinal, todo mundo ouve, todo mundo vê. Um forte abraço.